comprar uma casa, formar uma família e viver melhor que os pais já foi o caminho esperado para muita gente. Mas isso mudou. Neste corte, Kim Kataguiri explica por quê. Deputado, conversando com alguns analistas políticos, eles falam assim, é preciso reorganizar a direita. Até analistas mais de esquerda falam, tem que reorganizar a direita. Você colocou aqui que nós queremos ocupar esse espaço da direita. Da direita ou da extrema-direita? Porque há muita acusação em relação ao MBL e até você de que vocês são extremistas, extrema-direita. Olha, nós não somos extremistas porque na minha avaliação, quando você coloca que uma pessoa é de extrema esquerda ou é de extrema direita, isso pressupõe que ela defende a aniquilação dos seus inimigos e que o pensamento dela seja hegemônico numa ditadura. É isso que me vem à cabeça quando se fala em extremismo. Não é o que nós defendemos. Agora, nós somos radicais. Por quê? Porque nós acreditamos que o Brasil precisa de mudanças radicais. Porque a gente acredita que nos últimos 40 anos, aliás, nós não acreditamos, é a constatação de um fato. Nos últimos 40 anos, nós ficamos legados à miséria, à mediocridade, né? Nós tivemos grandes períodos de queda e alguns períodos de crescimento medíocre. Então, assim, a minha geração, ela não consegue comprar um apartamento, ela não consegue comprar um carro. Ela, assim, do ponto de vista patrimonial, a minha geração está pior do que a geração dos meus pais. Porque o meu pai, quando era criança, ia lá, criava pintinho, vendia na feira, plantava, vendia, depois ali minha família tinha enfim, uma roça ali no Itaim Paulista e se virou dessa maneira, cresceu, conseguiu comprar uma casa, conseguiu comprar um carro. Hoje, mesmo tendo uma profissão, minha geração, mesmo tendo profissões menos penosas, por assim dizer, do que trabalhar numa roça sem esgotamento sanitário, não consegue comprar as mesmas coisas. Então, assim, e quando a gente compara com os outros países emergentes, nós ficamos muito para trás. Os outros países emergentes tiveram crescimento de 100%, 150%, o Brasil teve de 30%, de 40%, né? Nós ficamos muito para trás e um exemplo que eu costumo dar nesse período de 40 anos, um chinês, cada 100 reais que um brasileiro ganhava, o chinês ganhava 8. 40 anos. Hoje, cada 100 reais que o brasileiro ganha, o chinês ganha 110. Saiu, olha quanto é grotesca essa proporção. Então, nós somos radicais sim, porque nós vivemos hoje numa situação de extrema miséria, de um país extremamente pobre, mais pobre do que as pessoas imaginam. Quando você vai conhecer o Brasil profundo e quando você vai entender fora de uma bolha de classe média como vive a maior parte dos brasileiros, você chega à constatação de que nós somos um país miserável. Nós somos um país em que, do ponto de vista de esgotamento sanitário, nós vivemos num período medieval ou até pré-medieval, porque Roma ainda tinha bons aquedutos, né? Então, realmente nós vivemos numa situação que exige radicalismo para ter mudanças significativas. Porque as soluções que nós tivemos, por assim dizer, de centro, foram remendos, né? Remendos que não solucionaram estruturalmente o problema do país. Então, hoje nós somos reféns do crime organizado, 40 milhões, como que não dá para ser radical quando 40 milhões de brasileiros estão sob o domínio de facções criminosas? Quando o Estado paralelo do Rio de Janeiro é o governo oficial, porque o Estado oficial é o crime, o tráfico e a milícia, né? Quando o Tribunal do Crime é mais respeitado pelas pessoas do que o judiciário brasileiro. Porque, coisa que eu escuto corriqueiramente, olha, pelo menos no Tribunal do Crime, o pedófilo ele é morto. Né? No sistema brasileiro, em 10, 15 anos, ele é solto e volta a conviver em sociedade. O maníaco que foi com uma submetralhadora dentro de um cinema e matou várias pessoas, ele está solto hoje, frequentando cinemas. Sim. Então, assim, nós chegamos num nível de descredibilização das instituições em que as pessoas já não levam mais o Estado brasileiro a sério. E isso é uma situação muito grave, que se nós não formos radicais em retomar a autoridade do Estado, principalmente frente ao crime organizado, em as pessoas terem certeza que se elas forem vítimas de um crime, elas terão justiça, né? E não tiver essa sensação de impunidade que a gente tem, se as pessoas terem segurança de que o dinheiro público ele é bem gasto, de que os impostos não são injustos, de que há uma diminuição de tributação, de que o governo gasta de maneira responsável, se nós não formos radicais, essa situação de
credibilidade, de segurança, de desenvolvimento econômico, de ter a perspectiva do Brasil ser grande, de ter a perspectiva do Brasil sentar com os Estados Unidos e não ser humilhado como está sendo hoje, sentar com a China e não ser humilhado como está sendo hoje, sentar com a Europa e não ser humilhado como está sendo hoje, essa perspectiva de um Brasil grande exige radicalismo.